Olá! Hoje vamos mergulhar fundo no novo protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do SUS para o diabetes mellitus tipo 2. A ideia aqui é bem simples. A gente vai direto ao que interessa, aos pontos que realmente impactam a nossa prática clínica no dia a dia. E toda essa nossa conversa se baseia na portaria oficial, a SCTIE/MS número 13, que foi publicada em 21 de fevereiro de 2026. É esse documento, então, que está definindo as novas regras do jogo para tratar o diabetes em todo o sistema público de saúde. E para a gente entender o tamanho da importância dessa atualização, basta olhar para esse número: 26 milhões. É muita gente. A gente está falando de mais de 26 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. É um desafio de saúde pública gigantesco, que precisa de protocolos assim claros e eficientes. Bom, a nossa análise vai seguir uma linha bem lógica, tá? A gente vai dividir em 5 partes. Primeiro, o contexto do protocolo. Depois, a gente passa para rastreamento e diagnóstico, aí detalha a abordagem terapêutica e os fluxogramas de tratamento, e por fim, a gente fecha com o monitoramento e os critérios de encaminhamento. Ok, vamos lá. Para começar, é fundamental a gente estabelecer o contexto e a relevância deste novo protocolo. Por que ele é tão crítico para a saúde pública no país inteiro? Então, o protocolo basicamente vem para reforçar aquilo que a gente já vê todo dia no consultório. O DM2 tem múltiplas causas. Ele dá um destaque especial para fatores de risco-chave, como idade acima de 35 anos, sobrepeso, histórico familiar, que, convenhamos, são super comuns na nossa população e tem que acender um alerta para suspeita clínica. Agora, vamos ver como isso funciona na prática. O protocolo vem para padronizar o rastreamento e o diagnóstico, com um objetivo bem claro: garantir que a gente detecte a doença o mais cedo possível. E a diretriz aqui, olha, é muito clara e direta. O rastreamento sistemático passa a ser recomendado para todo mundo a partir dos 35 anos. O foco é identificar a doença ainda na fase assintomática, o que permite uma intervenção muito mais rápida e eficaz. O que é bem interessante aqui é a clareza dos critérios. Essa tabela, ela define exatamente os pontos de corte para normalidade, pré-diabetes e o diagnóstico de DM2. Ter esses valores na cabeça é essencial para uma decisão rápida e precisa na prática. Glicemia de jejum maior ou igual a 126 ou uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%, pronto, fechou o diagnóstico. Beleza, diagnóstico feito. Agora a gente entra na terceira parte, a abordagem terapêutica. E ela é bem completa, tá? Focada em metas individualizadas e na combinação de diferentes estratégias de cuidado. E aqui está o princípio que guia todo o tratamento. A citação deixa bem claro: o foco não é só baixar a glicose, de jeito nenhum. O objetivo maior é melhorar a qualidade de vida do paciente e, o que é crucial, prevenir as complicações da doença no longo prazo. Então, a abordagem é dupla. O tratamento não medicamentoso é o pilar, é a base de todo o cuidado, sabe? Com foco em terapia nutricional, atividade física e uma meta bem objetiva: perda de peso de pelo menos 5%. A medicação entra como um complemento essencial e sempre individualizado para ajudar a atingir as metas. E as metas, importante dizer, vão muito além da glicemia. O controle tem que ser abrangente. Sim, o alvo da glicada é geralmente abaixo de 7%. Mas, como dá para ver aqui no gráfico, o protocolo também bota metas claras para a pressão arterial e para o LDL colesterol. É um cuidado completo. Vamos agora para a quarta parte e talvez a mais esperada desta nossa análise: o tratamento medicamentoso. Aqui a gente vai detalhar a estratégia farmacológica usando os fluxogramas oficiais do SUS. Sem surpresas aqui, o protocolo reafirma a posição do cloridrato de metformina como medicamento de primeira escolha. Ele deve ser iniciado junto com as mudanças no estilo de vida assim que o diagnóstico for confirmado. E este fluxograma? Bom, esse fluxograma é o coração do tratamento com remédios. Pense nele como um mapa para a nossa tomada de decisão. Veja só, tudo começa com mudança de estilo de vida e metformina. Se a meta não for atingida, o próximo passo é adicionar uma sulfonilureia. Se ainda assim o controle não estiver ideal, a próxima etapa é a dapagliflozina. E só no final dessa escalada, se ainda for preciso, é que a gente entra com a insulinoterapia. É um caminho lógico progressivo. Isso, claro, nos leva a uma pergunta crucial, que o protocolo também tenta responder de forma bem estruturada. Qual é o momento certo e a maneira correta de iniciar e manejar a terapia com insulina? A resposta está neste segundo fluxograma, que é um verdadeiro guia prático para a insulinização. Ele detalha o processo todo, começando com a dose inicial de insulina NPH, geralmente à noite,
A partir daí, o protocolo orienta sobre como fazer os ajustes da dose, baseados principalmente na glicemia de jejum do paciente, e se mesmo assim as metas não forem alcançadas, ele mostra como intensificar o tratamento, adicionando insulina regular antes das refeições. É um passo a passo para a gente otimizar essa fase tão importante do cuidado. Chegamos na nossa última sessão. Um manejo eficaz a longo prazo depende e muito de um monitoramento consistente e de encaminhar o paciente na hora certa para atenção especializada. É isso que garante a continuidade do cuidado. O protocolo estabelece um cronograma bem claro para esse acompanhamento, que vai muito além de só olhar a glicemia, viu? A pressão arterial tem que ser verificada em toda a consulta e as avaliações anuais para complicações nos rins, nos olhos e nos pés são obrigatórias. Isso estrutura a consulta de segmento. E tão importante quanto saber tratar é saber quando encaminhar. O protocolo define critérios bem objetivos para o referenciamento, como a gente vê aqui, seja para o endocrinologista, para o nefro, para o oftalmo ou para o cardio. Isso garante que o paciente chegue ao especialista no momento certo. No fim das contas, o protocolo reforça o papel central da atenção primária. Essa citação destaca que a APS é a grande gestora do cuidado, responsável pela promoção, prevenção, detecção precoce e por coordenar toda a jornada do paciente. E com isso a gente fecha essa visão geral. Fica uma reflexão fundamental para a nossa prática. De que forma a implementação real dessas diretrizes pode, de fato, otimizar o cuidado e os resultados para os milhões de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 na atenção primária? Fica aí o desafio.